Não, Pessoal, aqui em bom casa a dia, bom gente nem dia, bom coloca muito açúcar, dia! só coloca uma sopa só. O Guilherme tá falando lá da economia do café, né, Isso, é. né, Guilherme? Falando do açúcar, da cana-de-açúcar, do café, tudo assunto muito importante aqui. Deixa eu tirar. Pronto! Nós estamos online, mas aqui não é bagunça, não. Seguinte, pessoal. Os assuntos que nós vamos trabalhar hoje, claro, são pertinentes ao nosso conteúdo. Deixa eu fechar aqui. Opa, que tem coisas abertas que vocês não podem ver. Deixa eu jogar minha tela, vamos organizar aqui. Todos acompanham a tela? Acompanha, né? Seguinte, Sim, pessoal. tá no livro isso? Não, isso aqui é a Conquista. Ela é bem parceira dos professores, não? Então ela deu umas bagagens aqui pra gente explicar. Eu preciso explicar um assunto e a Conquista, como tá aí, né? Ela precisa me ajudar e eu, para explicar, ela me mandou esse conteúdo. Eu quero mostrar para vocês esse conteúdo em relação a populismo. Esse populismo que eu vou explicar para vocês hoje não está restrito no populismo unicamente que nós estudamos, mas é numa transição pop para ditadura, tá? Populismo, ó, o pop, música pop, tô brincando. Desse populismo na questão da imprensa, como que a imprensa era durante o populismo e como que ela será na ditadura. Como vai ser o como que esses líderes no período populista e no período ditatorial vão usar essa grande ferramenta que é a imprensa, seja na rádio, na televisão e hoje em dia, se a gente for adaptar aí para as mídias, a gente já tem que ficar ligado. Ontem eu assisti um documentário maravilhoso, é o Dilema das Redes. O Dilema das Redes, tá? Estreou até na Netflix. São os grandes empresários que fundaram Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest e vários outros, eles conversando, né, falando como que funciona essas empresas, essas tecnologias. Então é muito bacana, muito bacana. Ok, para abrir aqui a nossa discussão, vamos lá, ó, populismo na América Latina. Então, sobre esse populismo, ó, a leitura ele é referente ao volume 3, da página 2 a 7. Quem elaborou esses slides é a professora Maria Bethânia, ok? Então, lembrar que, no contexto da época, a transição de uma sociedade tradicional agrária para uma sociedade moderna, urbana e industrial. Existem diferentes formas de conceituar o populismo. Então é importante a gente semelhar o quê? A caracterizar esse tipo de governo. Então, tem um populismo que assumiu formas mais expressivas no México, no Brasil e na Argentina. Então, vou ter o cardenismo, que é no México. Tem o varguismo, que a gente conhece bastante, né? Que é o nosso Getúlio Vargas aqui no Brasil. E o peronismo, que o tio vai deixar um filme hoje para vocês. Esse filme, o tio não encontra ele completo, mas é um filme maravilhoso, que é Evita Perón, La Santa Peronista, né? Que era a esposa aí do Juan Perón. Juan Perón seria o quê? José Perón, né? Igual Joseph Stalin. José é o quê? José Stalin. A gente tá falando pro russo e pro espanhol. Então, Juan Perón é o nosso grande líder aí populista na Argentina, que vai usar como que vai a Argentina também, assim como o Brasil, vai desenvolver suas indústrias. A questão é, se está desenvolvendo as indústrias, se as pessoas estão indo para a cidade, por isso que eu falou aqui, ó, do agrário para o urbano, quer dizer que tanto o Brasil está saindo do campo para as cidades, a Argentina também, horas. A Argentina não vai ficar atrás. Então, a questão é, Getúlio Vargas, ele vai proteger, ele vai dar certa base para quem? Para o trabalhador? Também, mas não tanto igual a Argentina. No Brasil, a defesa de Getúlio é o quê? Nacionalismo. Nacionalizar as empresas. É a questão que eu tenho que elencar aqui, é o principal ponto. Já na Argentina, não é tanto nacionalismo. Tanto que as empresas não vão ter essa ideia de nacionalizar. Não, já está um pouco longe. Então, esse populismo na Argentina, professor, ele vai onde? Onde que ele vai ter força? É justamente aonde? No trabalhador.
Significa que o Perón, Juan Perón, ele vai defender os interesses dos trabalhadores. Ok? A gente sabe que Getúlio, antes de morrer, ali no final, que ele tinha até o ministro do Trabalho, era o João Goulart, que foi ministro de Getúlio. João Goulart sugere o quê? Aumentar o salário dos trabalhadores 100%. Imagina o nosso salário mínimo de 1.000 para 2.000. Olha que loucura. Getúlio fez isso. Antes dele morrer, no 1º de maio, ele foi em São Januário, no estádio do nosso querido Vasco da Gama. Não estou puxando sardinha para o Vasco da Gama. Vocês sabem disso, que o tio nem torce para o Vasco assim tanto. Mas foi no São Januário que Getúlio vai fazer esse discurso. Que é o discurso do quê? Dos trabalhadores, claro. Que vai aumentar o trabalho, o salário mínimo, vai dobrar 100% aí, então. Lógico, quem não vai gostar disso são as empresas, as indústrias, né? Que vão ter que aumentar o salário também dos seus trabalhadores. Olha que coisa, né? Então, vamos lá. Ok. Então, agora que a gente já sabe os pontos aqui, deixa eu ver que o tio... Esse slide aqui, ele é doido, ó. Ele pula, ele vai pulando até mais, ó. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui, pessoal. Não, tá ok, eu acho. Deixa eu ver. Vamos lá. Prontinho. Como eu disse para vocês, é que a minha tela ela fica meio pequena. Às vezes eu pulo umas leituras aqui. Vamos lá. Ana, me ajuda na leitura, por favor. O poder da propaganda, Ana, é o que a gente vai discutir hoje. É para ler essa parte aqui mesmo? Isso aí, que está na tela. Em muitos momentos da história, em especial no século XX, a mídia ocupou um papel central na divulgação de ideias, na formulação de opiniões e na garantia dos direitos do cidadão. Ao vigiar e denunciar abuso de poder. A imprensa principal, meio de comunicação de massa, seja ela imprensa, televisão ou eletrônica, é responsável pela divulgação das informações. Contudo, não podemos esquecer que as mídias foram e são controladas por grupos com interesses próprios. Ótimo, Ana. Então, isso é muito importante que a gente lê no final. Porque existe uma ingenuidade, muitas das vezes, claro que existe. Essa ingenuidade, ela não é vilã. Talvez seja a própria inocência, mas, claro, seja qualquer grupo midiático, ela vai ter um interesse. Um interesse em defender tal partido, em defender outro, defender a neutralidade, mas tem interesse. Até na neutralidade é o interesse em manter neutra. Ela vai ser nula. Pode ser. Então existem grupos que anunciam nessa empresa, no jornal que circula. Por exemplo, um jornal que vai circular uma notícia. Vamos pegar aí no nosso século XX. Esse jornal que circula recebe patrocínio do governo. O governo está lá injetando milhões para você falar bem ou mal do governo. Aí você começa a analisar. É tipo um cala-boca, né? Toma aqui, eu tô te patrocinando. Então não procure falar mal da minha empresa, porque eu estou patrocinando no seu site. Opa, perdão, tira a palavra site. Estou patrocinando o seu jornal. Então, de certa forma, quando a gente fala desses grupos com interesses próprios, eles podem se alinhar a governos, podem ser oposição a governos, podem ser alinhados a partidos políticos. Luiz Henrique, bom dia. Luiz. Luiz Henrique. Oi. Opa, dá um delay aí. O tio precisa conversar com você no finalzinho da aula, hein? Mantém na sala aqui contigo que o tio tem que marcar um trabalho para o senhor. Senão você vai ficar sem ponto do trabalho. Não esqueça, não saia da aula antes de eu te passar o tema. Ok? Tá. Ótimo. Ok, pessoal, então a gente está entendendo o poder. Essa leitura eu tenho que extrair o quê, professor? Dizer, o que você quer dizer? Para a gente analisar o seguinte ponto. O poder que a mídia exerce. Então essa mídia, nós vamos construir essa mídia. No cinema, existiam as propagandas que os ditadores na Primeira para a Segunda Guerra usavam.
Ué, professor, o cinema? Ora, se não temos cinema, vamos voltar então. As representações artísticas. Se vocês forem olhar para Roma, aqui para o Brasil, os quadros, a ideia é colocar como os imperadores? Numa posição inferior? Não. É enaltecer. Aquela imagem que muito tempo, muitas pessoas reproduziam. Ah, que Dom Pedro estava com dor de barriga na independência. Pessoal, isso é uma forma pejorativa de diminuir o quê? A monarquia. Quem produziu essa propaganda negativa? A própria República, que não queria a volta da monarquia. Então eu vou criar uma imagem de um Dom Pedro fanfarrão, de um Dom Pedro cagão, né? Talvez seja esse termo, cagão. Então, a gente tem que entender o poder da propaganda negativa também nas figuras históricas. Tanto que durante a monarquia, Tiradentes era inimigo. Quem criou essa imagem de inimigo? A monarquia, que tinha medo da república. Então a gente percebe como que a mídia, de certa forma, seja na sua representação artística, seja na fotografia, seja no cinema, e depois no rádio, depois nos jornais impressos, também na televisão, e hoje a gente percebe essa mídia onde? Inserida em canais de mídia no YouTube, no Instagram, no Facebook, Twitter. Então, vários canais de mídia, a gente percebe esse poder de induzir, de patrocínio. Para se manter no ar uma empresa dessa, precisa de quê? De anunciantes, pessoas que anunciam nela. Ok? Então, vamos lá. Dando continuidade, para a gente entender o poder que os governantes irão fazer nela, a gente tem que entender o seguinte, ó. Por favor, Maria, me ajuda a leitura. Propaganda é, pois, um esforço consciente e sistemático destinado a influenciar as opiniões e ações de um certo público ou de uma sociedade total. Ok, então vamos refletir, Maria, ó. Como a propaganda influencia seu modo de vida, suas opiniões e seu consumo. E é isso que eu quero que vocês copiem. Já coloca aí no caderninho rapidinho. Então vocês vão pesquisar, que eu quero que vocês me forneçam essas informações no encontro de 7 e 10 de terça-feira. Como a propaganda influencia o seu modo de vida, as suas opiniões e o seu consumo. Isso é muito importante, pessoal. Isso aí pode ser uma resposta pessoal? Pode, claro. Preciso pesquisar? Aí depende de você, né? Mas eu quero que você me responda isso numa terça-feira que vem. Copiaram, pessoal? Já. Ok. Meninas, meninos, ok? Tô dando sequência, hein? Tranquilo. Espera aí, Tiago. Vai lá, rapidinho. Metal, por favor. Vou botar no próximo slide. Me ajuda aqui na leitura. Deixa eu acabar de copiar aqui. Ok. Pronto. Ok, bora lá então. Vamos seguir. A propaganda no regime peronista. Estamos chegando agora aonde? Aonde nós devemos participar, né? Que é na questão política, na questão populista, que é o nosso assunto da vez. Então, a propaganda no regime peronista. Me ajuda, Meto, nessa leitura, por favor? Aí, Tiago, tem que página? Não, que eu perdi aqui. Eu tô na tela, Meto. Eu não tô usando o livro bem, não. Eu tô fazendo uma analogia dos capítulos por meio dessa propaganda, desse material que a Conquista me forneceu. Tá? Então, nós estamos fazendo uma... Não é uma revisão, mas é uma Ok. contribuição do nosso conteúdo por meio desse... Vai lá. Isso. A organização da propaganda peronista inspirou-se na propaganda nazista com a utilização de mensagens de forma a sensibilizar as massas, tanto para práticas políticas como para a sustentação do poder. Além disso, o peronismo surge no momento de crise. Portanto, se posto para um governo em ascensão, a necessidade de legitimar o poder, a propaganda é utilizada de forma intensa e agressiva para incutir um sentimento coletivo.
Ótimo. Esse é um texto das duas autoras, ó, da Daniele e da Kalina, tá? Tanta Gonçalves. Então, elas escreveram uma pesquisa, foi postado na Revista Contemporâneas de Arte e Humanidades. Então, é o seguinte, foi o que nós acabamos de dizer. E olha o que é que vai se somar nesse populismo do Perón, aqui na Argentina. Por mais que a gente fale que é populismo, por isso que eu falei para vocês, a gente sempre fica com o pé atrás nesse populismo. Perceba que a ideia é mostrar, eu sou carismático, eu sou uma pessoa boa, eu estou fazendo bem. Mas a questão é, eles estão usando o quê? A mídia para dar um certo eco na sua propaganda, no seu fazer. Então, eles usam essa imprensa a favor do governo deles. Ah, significa que eles são santos, que eles não roubaram? Aí já é outra questão. Que a gente vai perceber que essa mesma imprensa que enaltece, deve existir uma imprensa que faz o quê? Que mostra, que investiga, que tende, ou que deveria ser o quê? Imparcial. Então, continua aqui, Meto, para a gente fechar essa parte. As perguntas embaixo? É isso. Então, você se lembra como os regimes totalitários usaram a propaganda como arma de consolidação de poder? Que Opa, relações então... você... Pode falar, Meto, vai lá. Tá. Que relações você consegue estabelecer entre os regimes totalitários e o populismo em relação à sensibilização das massas por meio da propaganda? Perfeito. Então, essas duas questões... Pessoal, eu vou fazer melhor. Não precisem ficar copiando, não. Que essas questões... Eu vou mandar esse mesmo texto aqui para vocês no grupo. Aí vocês façam download e respondam no caderno, tá bom? Para não ficar... Senão a gente vai perder nosso tempo aqui, que é precioso. Tudo bem? Tudo bem, então vamos lá. Opa, pulei aqui um. Símbolos e mitos. E agora que eu falo. Pessoal, a Evita Peron, lógico, a personagem na história é uma. A gente tem o conhecimento. Mas a Evita Peron que a gente conhece, que ficou famosa, que é Evita, que é tão conhecida, que para nós, a geração de 90, 2000, de 80, sabe lá essa geração aí? Ela ficou tão enaltecida pela Evita Peron no mundo pop por conta da atriz que interpretou, que é uma atriz cantora, né? Vocês já devem até saber quem é que interpretou Evita Peron no cinema. Alguém sabe? Vocês estão com vergonha de dizer, né? Fala, Eu não Ana. sei não, Thiago. Não sei não. Não? Eu vou deixar vocês... Quando eu mandar o filme, vocês vão ver. Não vou falar não, senão eu vou estragar a surpresa. Mas ela é uma ótima atriz, tá, pessoal? Fala que canta muito bem. É do mundo pop aí. Vamos lá. Leia o trecho selecionado e observe a imagem. Vamos ver. No peronismo, o mito de unidade nacional é ligado diretamente à imagem do líder. Do líder. Isso é uma característica recorrente nas políticas de massas. Como a do nazifascismo, as propagandas vinculavam a mensagem de que o dever do líder era o quê? De proteger as massas e cabe a elas venerá-lo e apoiá-lo. E aí, pessoal, vou lançar para vocês essa pergunta. Maria, Ana Liz, vou lançar para vocês duas. Primeira pergunta, o que vocês acham dessa frase? Vocês acreditam que é dessa forma, que deve ser, então, um populismo? O líder faz pelo povo e o povo deve venerá-lo e deve apoiá-lo? Maria Annalise, talk to me. Tiago, eu não sei não, depende do que ele faz, uai. Se ele tá lá ajudando o país dele, ele tá fazendo mais que a obrigação dele. Opa, agora eu gostei. Por exemplo, o professor. Também é um trabalhador quase igual a um político. Então, imagina o professor dando aula, vocês têm uma crítica. Ah, não, eu tenho que venerar o professor, eu tenho que apoiar o professor. Vão até falar, nossa, para com isso. Eu ia falar a mesma coisa, para com isso, lá que você é besta. Então, que negócio é esse? Aí o líder
que está cuidando do dinheiro público, está cuidando, deve, né, administrar, cuidar das questões de desigualdade social, questões de racismo, de várias outras áreas. No investimento, aonde investir? Na educação. Quer dizer que a gente deve venerá-lo. Então, perceba, há um certo exagero nessa palavra no populismo. É um certo medo que a gente tem que ter do populismo nessa questão. Ah, que o líder deve ser enaltecido. Tem dó, né, pessoal? Tem dó. Não tá... É aquela velha frase, não está fazendo mais que a sua obrigação. Ah, mas se E, ele não Thiago, você fizer... tem que apoiar ele também se você concordar com as opiniões dele. Se concordar. Mas quando... Mas aí que tá, que tem muita gente que tem medo, Ana, que realmente, quando ele faz algo que não está de acordo, tem pessoas que falam, ah, mas eu não posso criticar. Mas será mesmo, Cristo? Se o tio estiver dando uma aula chata, que ninguém está aprendendo nada, vocês vão fazer o quê? Ah, ô tio, melhora aí essa aula, vamos sair, vamos ter uma aula no pátio. Muda essa aula online, muda o jeito. Como é que a gente melhora se não houver críticas? Consegue compreender? Então, esse populismo, muitas vezes, ele acaba sendo refém dele mesmo. Dessa ideia que ele tem que ser popular, que ele tem que ser querido, que as pessoas devem apoiá-lo, que ele não pode receber crítica, porque essa crítica é entendida o quê? Que a imagem está sendo manchada, que a imagem está sendo desconstruída. Então, muitas das vezes, é igual um Instagram, né? A gente percebe que esse populismo é um filtro de Instagram. Eu tenho que botar minha melhor imagem, eu tenho que botar minha melhor foto, porque senão eu não ganho likes, senão eu não ganho curtidas, coraçãozinho. É uma bobeira dessa? Hoje a gente consegue entender que é uma bobeirinha, mas era dessa forma que os muitos líderes aí se posicionavam. A questão é, esse líder ele foi eleito pelo povo, e o povo, a gente não pode esquecer disso, é o povo que tem o poder de quê? De retirar esse líder, caso ele não venha a ser de acordo com o que o povo deseja. Ok? É só a gente entender. Claro, isso são várias questões. E o Brasil é ótimo para impeachment. Já impeachmentamos aí o Collor, que nós vamos falar dele logo, logo. Também impeachmentamos a Dilma. E foi. Vamos lá. Então, qual é o papel da mídia? Olha a pergunta que vocês têm que responder também. Já é a terceira, hein? Qual é o papel da mídia na construção da imagem do líder? Que ferramentas os governos atuais dispõem para isso? E essa é uma questão bem bacana, pessoal, porque aí sim, nós estamos dialogando populismo lá e populismo cá. Porque a maior inocência é achar, ah, né? Poxa, estou estudando a história, e a história... Muitos acreditam que a história ela tem um buraco, né? O passado parece que está lá longe, mas não. O passado é aqui, ó, é conhecimento. E se eu sou um líder, se eu quero governar algo, eu vou governar algo sem experiência? Não, eu quero ter conhecimento. Então, como que muitos desses governantes... Podem pegar aqui em Linhares, tá, pessoal? Não precisa ir tão longe, não. Como que os nossos administradores municipais usam essa ferramenta? A gente percebe, sendo divulgado em alguns canais midiáticos, redes sociais, a gente percebe que grandes candidatos hoje, pré-candidatos a vereadores, vocês estão vendo onde eles anunciarem? Em WhatsApp, Instagram, em Facebook. Então, hoje eu acredito que a gente consegue observar bem mais, né? É muito amplo esse apelo aí, essa propaganda em si. Então tá aí outra questão levantada para vocês, que vocês vão pesquisar, depois vou botar, vocês vão ler a opinião de vocês, né? Depois a gente vai debater melhor isso aqui. Então nós temos a imagem aqui do lado, ó, o Ruan. A história, pessoal, lógico, a Evita, a Santa, que vai ser chamada Santa Evita, ela vai ter algo que vai ser muito carismático. Além dela defender os trabalhadores em si, tá lá levando comida, aquela imagem construída, né, da detentora, ela vai sofrer uma doença que aí sim a certa população, a camada pobre ali da Argentina, vai ter aquele apelo, que era uma pessoa querida, que pega uma doença, sofre, a população sofre junto. Então, quem é que sai enaltecido? O Juan Perón, que ficou ao lado da esposa, que sofreu, perdeu a mulher,
Então você vai ver que ele ganha com esse carisma da esposa. Ela mesma não governava nada. Ela era a primeira dama, mas ela era muito carismática e acabava trazendo esse carisma para quem? Para o líder, que era o Juan Perón. Ok? Vamos lá para o nosso da sequência aqui. Agora são os exercícios que eu quero que vocês observem muito bem, ó. Vamos observar a imagem, que é do governo Perón. Quais são as estratégias atuais dos governos para construir uma imagem positiva de suas ações? Aí olha como é que nós... Olha como o livro conquista, pessoal. Importantíssimo, né? Que no Sul tem uma grande influência na educação lá do povo do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Também no Nordeste, mas pouco. Então perceba o seguinte, ó. Em seguida, pense como as chamadas notícias falsas impactam na percepção da realidade e como elas são usadas pelos agentes governamentais como armas políticas, garantindo o apoio das massas. E esse é um assunto bem importante, porque eu não gosto de usar esse termo fake news, que é muita bajulação da língua inglesa. Então, são notícias falsas, ora. Se o termo é notícias falsas, por que eu vou ficar falando fake news? Então, notícias falsas. Essas notícias falsas, elas não são atuais. Elas já existiam. A gente só está vendo essas notícias falsas na mídia digital, tá? Pelo smartphone, por várias redes. Mas elas existiam, professor? Claro. Stalin, na União Soviética, usava? Muito. Os Estados Unidos usavam? Muito. A ditadura no Brasil usou muito? Claro que usou. Esconder dados, mostrar dados que não convêm com a realidade. Ah, nós estamos mostrando a economia desenvolvendo, melhoria, melhoria, melhoria. Mas na realidade é dessa forma? Não. Então isso é uma pesquisa que vocês vão realizar para responder essas questões. Então, pessoal, olha o assunto do momento. São assuntos muito pontuais. Por quê? Se você for conversar com alguém, talvez numa faculdade, se vocês forem fazer, é provável que numa roda de uma conversa, seja uma república, seja onde vocês quiserem estudar, no IFES, seja no IFES da Serra, qualquer local, vai levantar essa questão. Alguns colegas vão falar sobre fake news, sobre eleição. Aí você vai fazer o quê? Vai ficar quieto? Vai escutar? Vai escutar. Mas é bom você debater. Você ter essa informação para debater. Tem um assunto, né, para poder socializar também. Então, olha que bacana. São assuntos muito atuais e que casam com a nossa matéria. Lembra que eu falei, né? Cada vez mais os nossos assuntos vão ser muito palpáveis, vão ser muito contemporâneos. Então, daqui a pouco a gente já fala pós-ditadura, Collor e os governos atuais, tanto no mundo, a derrubada aí do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria e várias outras questões. Tá ok? Então, para a gente fechar, ó, aqui é o link, vou mandar esse slides aqui para vocês. Não chega nem a ser slide, né? Uma apresentação aqui para vocês. Apresentando, também tem uns linkzinhos. Tá ok? Vou voltar para a sala que eu tenho que conversar com vocês aqui. Meto, Ana Beatriz, Luiz, Maria e Guilherme. Tinha mais gente, né? Cadê a Ana Leite? Saiu, né? Pulou fora. Seguinte, vocês perceberam que lá tá as notas de participação. Agora sim já deve ter aberto o segundo trimestre. Vou voltar a lançar as notas certinho. Vocês vão saber suas notas de participação logo, logo. Luiz, bom dia. Bom dia. Luiz, seguinte, você não apresentou o trabalho. Quando o Guilherme apresentou, o senhor saiu. Não sei o motivo. Perguntei ao senhor no grupo. O senhor não me respondeu. Eu preciso, ó, presta atenção que eu vou dar o recado aqui. Eu preciso das maratonas de história, da atividade dos capítulos 6 ao 8, das atividades do livro 6 ao 8. E o trabalho que o senhor vai pesquisar para mim, o que eu quero que você me apresente? Bem, um tema bacana. Eu quero que você fale sobre a resistência na ditadura. Você sabe o que significa resistir, né? Resistência. Então, por exemplo, eu estou falando resistência, como que essa população não aceitava os desmandos, a violência, a truculência, a tortura. De que forma que resistiu na cultura. Então, lógico que você vai falar daí dos movimentos, das manifestações, talvez da resistência na cultura, como a Tropicália, ou vários outros meio aqui. No cinema, como que houve essa resistência no cinema, nos filmes? Houve críticas no filme? Houve críticas na música? Então, olha o tema, hein? Bem direto. Resistência na ditadura.
Tá bom. Tá ok? Esse é o seu tema. Semana que vem não vai dar para você apresentar, por quê? Na terça é de fato a nossa revisão. Nós vamos pontuar melhor aqui alguns temas como JK, Jânio, Jango. Depois, na sexta, é a revisão da prova. Nós vamos corrigir essa prova certinho já. Então, na próxima semana, você já apresenta. Na outra semana, depois, o senhor irá apresentar, tá bom? Depois da semana que vem. Não sei a data certinha não aqui, mas já é em outubro. Tá bom? Deixa eu Tá ver. bom. 30... Lá para o dia 6 de outubro, mais ou menos, é a sua apresentação, então. Vou botar a data aqui. 6/10. 4 pontos, hein, Luiz? Não pode... 4 pontos, não. Era 4 pontos no início, né? Mas apresente aí para poder ficar com nota. Pessoal, nono ano, perguntas? Não, professor. Ok. Deu para entender um pouco essa apresentação? A ideia quando a gente fala de populismo e a questão da imprensa? Deu? Maria, deu para dar um away aí? Deu para levantar a poeira pelo menos nesse assunto? Sim. Ué, Sim. Deu, ué. Deu away. Deu Então, bom, ué. um away. Seguinte, pessoal, ó, vou botar lá no grupo agora, responda as questões. Essas questões, ela valem 1 ponto só. É para eu fechar a pontuação de vocês aqui para chegar no máximo. Tá bom? Depois aqui acabou de pontuação. Eu fecho o segundo trimestre, fecho a nota do P2, e aí quem ficou de recuperação vai fazer a prova. Depois vocês vão receber as notas. Então, é isso. Lembrar que terça é revisão. Não teremos aula na segunda de educação financeira. Graças a Deus, né? Glória a Deus. É pro nono, mas o tio vai dar pro 6º ano a aula. Então, pessoal, qualquer dúvida, qualquer questão for levantada, perguntem lá no grupo do nono ano. Não esqueçam. Fiquem com Deus. Um abraço. Até terça, Pra você pessoal. também, Thiago. Bom final de Falou, semana. Thiago. Falou. Até mais.